Olá, internauta! Que bom poder estar com você aqui no programa Mão na Mesa. Hoje recebendo um convidado mais do que especial, professor Alcides, o nome de confiança. Que bom poder recebê-lo, professor desportista nato, um dos grandes políticos de Goiás, é o nosso convidado. Seja bem-vindo aqui ao programa Mão na Mesa, professor Alcides. Olá, é um prazer muito grande estarmos aqui para falar com vocês, né? Os nossos internautas. Estamos aqui à sua disposição. Professor, de imediato já vou lhe fazer uma pergunta. Todos estão na expectativa. Por que o senhor deixou e não irá assumir a equipe do Goiânia? Olha, existiu um acordo entre nós e a diretoria do Goiânia de haver uma renúncia coletiva de todos os membros do Goiânia, da diretoria do Goiânia. E haveria uma prestação de conta, mesmo que seja nas coxas, como diz o ditado popular, mas teria que haver essa prestação de conta. O que não aconteceu, né? Como eu já tinha uma viagem marcada para a Bahia, nomeei o professor Divino, que seria, na nova diretoria, o diretor financeiro, para que respondesse por mim na reunião. Nós nomeamos uma diretoria, onde nomeou o professor Cláudio, aqui da Unifam, o professor Divino da diretoria financeira, os dois cargos, presidente e diretor financeiro, e os demais nós pegamos membros, né, do Goiânia. Eram todas pessoas ligadas ao Goiânia, que são Goiânia há muito tempo. E o professor Divino também é torcedor do Goiânia. Apenas o professor Cláudio é torcedor do Atlético. Mas ele estava lá, a nosso serviço, né, para cuidar com detalhe daqueles nossos objetivos. Como realmente houve um bafafá danado e a diretoria não quis fazer a sua renúncia como estava previsto, como estava no edital, então nós resolvemos deixar de mão, porque o nosso objetivo era ajudar o Goiânia, era fazer um Goiânia forte, juntamente com um grupo de outros empresários que nós nos reunimos antes, tratamos do assunto antes, para voltarmos o Goiânia para a primeira divisão. O Goiânia está 11 anos fora da primeira divisão. E infelizmente com essa diretoria que está aí, ele vai continuar mais 11, mais 20, mais 30 fora da primeira divisão. E por que essa diretoria não quer sair através do presidente Erione de Paula e do Ebrahim Arantes, dentro da sua visão? Olha, eu acho que o problema lá está numa venda que eles fizeram de uma área, né, uma venda entre aspas, né, da área toda do Goiânia, e passaram o documento e o dinheiro não entrou. Não entrou porque não houve parcelamento do INSS, nós não temos certidão do INSS, porque não houve parcelamento. Essas são as informações que eu tenho. O dinheiro não entrou para o Goiânia, professor? Para o Goiânia nem para o INSS, porque o que ficou acordado é que haveria uma entrada de R$800 mil, que esse 800 mil, não sei se entrou ou se deixou de entrar, ou se foi para alguém, isso eu não posso lhe assegurar, mas o restante seria para negociar a dívida em torno de mais ou menos 6 a 8 milhões com o INSS, para que houvesse a possibilidade de se tirar a certidão, e com a certidão, logicamente, você teria condição de aderir ao Profut e tirar os recursos que são repassados para o Goiânia anualmente, como são repassados pelos outros clubes. Professor, e aí, mediante a tudo isso, apenas mais uma colocação em relação à equipe do Goiânia. É verdade que o senhor estava propenso a gastar cerca de R$1 milhão para sanear a equipe do Goiânia e aí tocar daqui para frente? Na realidade, nós iríamos gastar mais do que isso, porque hoje as dívidas restantes de salário de jogador de 2017 e mais outras pequenas dívidas giram em torno de R$200 mil. Sim. Entretanto, nós temos um passivo de trabalhista que gira em torno de R$1,5 milhão. Então nós iríamos organizar a dívida trabalhista, negociar com os jogadores, chamar um a um, negociar com todos eles, iríamos quitar de imediato essa dívida e fazer com que o Goiânia começasse a respirar, porque hoje até a energia elétrica lá é ligada através de gato, quer dizer, não está se pagando. Nós pagamos 2 ou 3 talões no começo do ano, fevereiro, março, abril, se não me falha a memória, depois disso não se pagou mais. Então é uma situação difícil. Então nosso objetivo era, sem dúvida alguma, fazer as coisas acontecer. Preparar um time bom, para que ele pudesse, sem dúvida alguma, o ano que vem começar um ano de forma positiva e logicamente voltar para a primeira divisão. Professor, agora, mão na mesa, se a situação está tão ruim assim, se tem até gato na energia lá na Vila Olímpica, por que o Erione de Paula não renuncia?
Isso eu não sei lhe responder, porque havia sido um acordo entre nós, eu, ele, Ebrahim e o próprio Raimundo, que estava presente, que a diretoria toda iria renunciar. Primeiro eles pediram alguns cargos na diretoria atual, eu falei que não daria. O meu acordo seria todo mundo fora, nós iríamos formar uma nova chapa com pessoas ligadas ao Goiânia que realmente quisessem trabalhar em prol do Goiânia Esporte Clube. Goiânia é passado na sua vida, ou se acontecer essa renúncia do Arione, do Ebrahim, o senhor ainda está propenso a assumir o Goiânia? Não, o Goiânia é passado, porque eu não acredito de nenhuma forma que eles renunciem. Eu não acredito nessa possibilidade. Porque se eles quisessem renunciar, eles teriam renunciado na reunião que aconteceu na segunda-feira. Como eles não fizeram isso, eu acredito que não vão renunciar. O senhor lamenta essa atitude? O senhor, de fato, como desportista, gostaria de resgatar o Goiânia no futebol goiano, professor? Com certeza, com certeza. O meu objetivo e do grupo que estariam junto conosco, nós resgatarmos o Goiânia, porque leva o nome da nossa capital. O Goiânia é um time de muitas glórias e que não pode ficar no ostracismo como está. Esse era o nosso objetivo, resgatar. Nós fizemos inclusive uma parceria com o Atlético Paranaense, fizemos uma parceria com o Audax, onde nós iríamos trazer jogadores de lá, a custo praticamente zero, para que nós pudéssemos subir o Goiânia para a primeira divisão. Faríamos um planejamento, porque nós trabalhamos sempre dentro de um planejamento, e dentro desse planejamento estaria esse trabalho nosso para fazer com que o Goiânia voltasse. Eu lamento muito, tenho muitos amigos que são torcedores do Goiânia, e me desculpe a torcida do Goiânia, o que nós queríamos fazer é para o bem do Goiânia, mas infelizmente nós fomos impedidos de fazer. Para a gente fechar essa parte em relação ao Goiânia, como empresário bem-sucedido, como desportista, qual a sua visão em relação ao futuro do Goiânia, da forma como vem sendo administrado, professor? Da forma como está, eu acredito que ele vai ficar mais aí uns 30 anos na segunda divisão, até que apareça um bem-amado lá e possa fazer algo pelo Goiânia. O senhor acha que não tem interesse do Ebrahim e também do Arione de voltar ao Goiânia, a elite do futebol goiano? Nenhum, não tem. Professor, em relação à Napolina, informação que foi veiculada que o senhor então deixa esse projeto do Goiânia, que o senhor continuaria apoiando e investindo na Napolina, no campeonato goiano. O senhor esteve no Iporá, esse time inclusive foi a grande surpresa, a surpresa agradável e que se manteve na primeira divisão do futebol goiano. Depois o senhor foi para a Napolina, inclusive levou atletas, comissão técnica. A Napolina está de volta à elite do futebol goiano. Mudou agora o Paulo Nery, que trabalhou com o senhor muito tempo na Unifam, ex-zagueiro da Napolina, é o novo presidente, Dr. Pedro Chaves Canedo, presidente do Conselho Deliberativo. O senhor vai continuar. Quando lá o senhor esteve, era o Leandrinho do Absoluto, Leandro Ribeiro. Ele não está mais na Napolina. Como é que fica o seu apoio em relação à Associação Atlética Napolina visando 2018? Olha, em relação à Napolina, quando o Paulo Nery me ligou, eu não estava aqui, dizendo que tinha acabado de ser eleito presidente da Napolina, eu até me assustei. Mas o objetivo do Paulo Nery foi fazer com que a gente pudesse montar um time, estruturar um time para não cair, né? E aí, quando eu cheguei, ele me contou toda a situação, juntamente com outros membros, e nós estamos tentando, né? Porque a Nápoles, lá na Napolina, lá, a torcida em si é muito, tem muito rival, um grupo, rivalidade é grande, né? Muito grande. Então nós estamos tentando unir esses grupos. O meu objetivo é fazer com que esses três grupos se unam de uma forma que venha fazer com que a Napolina se mantenha na primeira divisão. Esse é o primeiro passo. Nós já tivemos uma conversa com Pedro Canedo, já tivemos uma conversa com o Carlos, o deputado estadual, que lidera um outro grupo, e vamos ter uma conversa com o grupo do Leandro, que seria o terceiro grupo. Se nós conseguirmos a junção desses três grupos, eu posso lhe garantir que a Napolina se manterá na primeira divisão. E se não conseguir, eu também não vou ficar, porque eu não vou segurar a barra sozinho. Né? Mesmo porque o compromisso nosso foi de ajudar a Napolina, manter a base da Napolina, que eu estou fazendo sozinho, né? Estou mantendo a base da Napolina, pagando todas as despesas da base, que está fazendo um bom trabalho. Sim. Tanto 20 como 17 foram classificados, né? O quadrangular, pode até não serem campeão, mas fez um excelente trabalho até aqui.
Então nosso objetivo é continuar trabalhando. E desse time do 20, do próprio time 17, nós temos lá uma meia dúzia de jogadores que têm condição de vestir a camisa profissional da Anapolina e fazer um bom trabalho. Todos aqueles jogadores que estão lá, 80% são nossos, mais ou menos 20% não são, e que a gente deixa à disposição da Anapolina. Mas eu volto a reiterar, volto a afirmar que o nosso objetivo, para que tenha sucesso, para que tudo dê certo, é necessário que a gente faça com que as forças sejam todas convergentes. Isso aí significa que o Leandro Ribeiro, que é vereador da cidade de Anápolis, ele teria que voltar e estar junto dessa atual diretoria, presidente? O professor? Sim, o objetivo nosso é, sem dúvida alguma, fazer com que, se não estiver dentro da diretoria, que pelo menos colabore de uma forma ou de outra. Hoje a diretoria é composta por membros desconhecidos e que tem apenas o Pedro Canedo como presidente do Conselho Deliberativo. O que nós queremos é juntar o grupo do Pedro Canedo, juntar o grupo do deputado Carlos, juntar o grupo do Leandro e fazermos uma Anapolina forte. Que é isso que o povo de Anápolis, principalmente aqueles que torcem para a Anapolina, agora, quer. O senhor aguarda até quando? Nós já conversamos com 2, vamos conversar com o 3º essa semana ainda e acreditamos que até o final desse mês a gente consiga resolver o problema da Anapolina. O senhor só vai ajudar, só vai continuar se houver esse consenso. Se não, o senhor está fora. Se não houver o consenso, eu estou fora, porque eu não vou ficar segurando a batata sozinho. Graciele Fraga, o internauta, participa conosco aqui no programa Mão na Mesa, recebendo hoje professor Alcides, o nome de confiança em Goiás, um dos empresários mais bem conceituados. Você, Graciele Fraga. Como atleticano que você é, por que a saída do Atlético? Olha, quando eu deixei a diretoria do Atlético, eu deixei a diretoria do Atlético porque lá no Atlético é um time que só um manda. Tudo tem que ser do jeito dele. Eu não estou disposto a isso. Quem põe o dinheiro sou eu devo fazer aquilo que eu acho correto. Então lá no Atlético, infelizmente, toda a torcida atleticana sabe disso, sabe de quem que eu estou falando, não vou dar nome aos bois, mas lá no Atlético é só um que manda, é só um que grita, é só um que fala, é só ele que quer fazer. Então quando dá errado, todos são culpados, mas quando dá certo é só ele que leva o mérito. Professor, foi devido a essa forma de administrar do Adson Batista que levou o senhor a sair do Atlético? Olha, a administração ela tem que ser compartilhada, planejada e organizada. Eu sou administrador e sei disso. Agora, quando você encontra alguém que quer ser ditador, fica muito difícil de trabalhar. O Adson hoje ele é um ditador dentro do Atlético? Infelizmente é. E aí o senhor, dessa forma, com o Adson Batista, o senhor não volta mais para o Atlético? Não, eu só volto para o Atlético algum dia se for presidente. Caso contrário, eu não volto. Eu continuo ajudando o Atlético, sou torcedor do Atlético, sou conselheiro, gosto do Atlético, não vou deixar de torcer para o Atlético por causa de um cidadão. Entretanto, eu só volto para o Atlético se eu for presidente. Caso contrário, eu não tenho nenhum interesse em voltar. Mas dentro dessa visão do senhor acha que a forma como é conduzido o Atlético hoje é errada? Está errado. Se o Atlético tivesse bem administrado, estivesse bem conduzido, eu tenho certeza que ele não estaria rebaixado, como já está. Matematicamente ele não está, mas é só um milagre para fazer com que o Atlético não seja rebaixado. Aí o senhor acha que o Adson errou na forma de conduzir a equipe do Atlético na Série A, professor? Como atleticano, como torcedor e ex-dirigente? Claro que errou, ele podia ter mantido o time da Série B e contratado algumas peças para preencher. No dia que ele contratou o Walter, eu falei, olha, você está contratando um peso para o Atlético. Isso aí é bananeira que já deu cacho, não adianta você ficar jogando dinheiro fora. Por que deixou o Carlos Alberto e uma série de outros garotos bons de bola embora por uma diferença salarial desse tamaninho e contrata um cara a peso de ouro que não vale me desculpa a expressão, telespectador. Professor, o dia que o senhor for presidente do Atlético, o Adson não serviria para trabalhar com o senhor, já que o senhor tem esse sonho, o senhor deixou claro que se voltar para o Atlético um dia vai ser presidente. Professor Alcides, presidente do Atlético, como é que fica a situação do Adson Batista? Como diretor de futebol, ele não ficaria. Mas teria outro cargo que o senhor poderia aproveitar? Pode ser aproveitado em outro cargo, já que ele é atleticano também, mas como diretor de futebol, para mandar, para fazer e desfazer da forma que faz, não concordaria. Porque eu volto a reiterar, o atleta está na situação que está, porque não fez um planejamento. Você poderia ter pegado o time da Série B, que foi campeão, um time excelente, que você corrigiria. Com uma meia dúzia de peças, você teria um excelente time para disputar, tá, entre os 5, 6 ali da Série A. Mas preferiu
deixar o elenco todo embora, desmanchou o elenco para se fazer um novo elenco. A prova é que nós fizemos uma campanha no Campeonato Goiano pífia, uma campanha horrível. E depois veio a Série B e nós ficamos aí no primeiro turno aí, disputamos 19 partidas, conseguindo ganhar 8 pontos. Então a gente fica. Professor, foi o erro capital em contratar o Walter? Sim, claro, foi um erro capital. Você deixar de prestigiar o Viçosa, outros caras importantes para prestigiar a Walter, infelizmente não dá certo. Graciele Fraga, mais internautas participando. Mão na mesa hoje, entrevista polêmica aqui, o professor Alcides é assim, ele não tem meio termo e não manda recado. Ele fala, e realmente uma entrevista interessante, ele já rasgou o verbo em relação ao Goiânia, falou por que ele não assumiu o Goiânia, tem um sonho aí um dia, só volta o Atlético, ele é atleticano, se for como presidente, e aí o Adson não vai ser o homem forte, mas internauta participando, questionando o professor Alcides. Graciele Fraga. Luiz do Parque Ateneu pergunta o seguinte: o Jovair Arantes é uma boa influência no Atlético? Sim, o Jovair Arantes é um dos homens mais importantes que o Atlético tem. Logicamente que o Maurício também é, e nós temos outra série de atleticanos interessantes, e que são pessoas que amam o Atlético, gostam do Atlético. Uma pessoa que o Adson escuta distantinho assim é o Jovair. O resto ele não atende mais nunca. Nem o presidente ele não obedece. Beleza, então. Professor, não poderíamos fechar essa entrevista aqui de falar com o senhor em relação à política. O senhor tem um projeto, é pré-candidato a deputado federal e de fato o senhor mantém até o ano que vem, quando nós teremos a eleição. Como é que está esse projeto, já que o senhor hoje é filiado do PSDB? Nós estamos trabalhando muito, né, em relação ao nosso projeto político, visitando bastante o estado de Goiás, conhecendo os seus problemas, as suas necessidades como pré-candidato a deputado federal, e nós acreditamos piamente que seremos vitoriosos, mesmo porque, por dois motivos. Primeiro, porque a população brasileira quer uma renovação completa no Congresso Nacional. Eu acredito que nós só teremos chances de melhorar esse país se o povo brasileiro tiver coragem e determinação de colocar pessoas sérias no comando da Câmara Federal. Porque, infelizmente, hoje nós sabemos que os que lá estão, 90% são contaminados pela corrupção, pelo poder e etc. Então, se não houver essa renovação, de nada vai adiantar. Pode ser o presidente que for, ele não consegue fazer absolutamente nada, porque os corruptos não deixam ele trabalhar. Professor, mão na mesa, agradeço o senhor pela recepção aqui na sua faculdade, recebendo toda a equipe aqui do programa Mão na Mesa. Sucesso no seu projeto político, sucesso. Eu entendo que o futebol goiano necessita e precisa da sua pessoa, seja na Anapolina, no Goiânia, seja no Atlético, enfim, futebol goiano precisa de pessoas do seu nível. Muito obrigado por ter participado conosco aqui do Mão na Mesa. Eu que agradeço a você e toda a sua equipe, porque na realidade o futebol também precisa melhorar. Como a política, nós temos uma bandalheira no futebol. E o futebol goiano não seria diferente. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos pessoas que queiram, que são apaixonadas pelo seu time de coração, queiram trabalhar, nós vamos ter as coisas diferentes. Lá no Atlético, por exemplo, nós temos mais ou menos cerca de 100 a 120 conselheiros que abandonaram o Atlético definitivamente, né? Então, se houvesse realmente uma administração transparente, uma administração séria, que realmente quisesse o bem do Atlético, você pode ter certeza que nós traríamos todo esse povo de volta, faríamos um Atlético forte, um time vigoroso, que quando entrasse na primeira divisão, entrava para ficar. Um abraço, fiquem com Deus. Mão na mesa com o professor Alcides, um abraço.